não sei também até que ponto vale a pena ficar falando disso, que eu, pelo menos, acho chato ficar falando de política, e você deve falar todo dia lá no Pânico, deve encher o saco. Mas é que você tem uma parada muito interessante sobre o Bolsonaro, da campanha dele lá na sua casa, que eu não fazia ideia disso. Eu vi lá no corte do concorrente do Flow, que aliás é... Que Deus o tenha. Vamos passar o Flow, estamos quase passando. Tá quase. Cara, que história bizarra, né? Tipo, caralho, imagina o Bolsonaro na sua casa, mano. Tipo, sem ser presidente ainda, né? Por 1 ano e meio. Um ano e meio? Caralho, 1 ano e meio é muito tempo. Mas como surgiu isso aí? Seu pai, que é empresário e tal? Foi... Na verdade, foi o candidato... E, de novo, antes de mais nada aqui, as pessoas hoje em dia têm uma tendência, sabe? Acho que até meio sórdida mesmo, de querer julgar a pessoa por associações passadas, É muito escroto, desculpa aqui o francês, mas tipo assim, fazer associação fotográfica. Uma vez, tira uma foto com o cara e logo você tá mancomunado com o cara. É que as pessoas não têm que dar pra mudar, né? A culpa hereditária. Eu mato e morro pelo meu pai, meu maior ídolo, melhor pessoa que eu já conheci, mas, enfim, ele tomou um caminho. Ele tem as posições e as visões de mundo dele e eu a minha. Sim. E o fato é que lá... No final dos idos de 2017, novembro de 2017, meu pai estava tentando viabilizar junto ao empresariado do Rio de Janeiro a pré-candidatura do Dória a presidente. Seria uma questão inédita, se não me engano. Acho que não tem precedente para um prefeito já ser alçado à presidência. Ele já tinha uma relação pregressa de 40 anos, então tinha uma afinidade pessoal há um tempo. O Dória, sempre ambicioso, querendo atropelar tudo e todos... acabou se inviabilizando dentro do partido, que o Alckmin ainda tinha muita ascendência ali na estrutura interna, acabou vetando, bancou a candidatura dele e seguiu adiante. Nesse período que o meu pai, vamos dizer, não que ele tivesse essa intenção, essa pretensão de ter uma nova aposta depois da desistência do Dória, mas o fato é que ele ficou órfão de uma candidatura e uma pessoa chamada Gustavo Bebiano, que era o chefe da pré-campanha, da então pré-campanha do então deputado Jair Bolsonaro, que é também um amigo do meu pai da vida inteira, identificou no meu pai um possível parceiro para aglutinar ali na campanha, quando o núcleo duro da campanha, cabia dentro de uma Kombi, era do tamanho da torcida do Botafogo depois de Covid, entendeu? Então, não tinha ninguém. Então, o movimento do Bebiano ali foi exatamente para qualificar o entorno do cara, só que ele tinha uma demanda específica, que era aquele processo que estava ocorrendo no STF, da situação da Maria do Rosário. Sim. Dá que eu te dou outra. Tu não merece ser estuprada, não, tá ok? Aquela coisa. Maria do Rosário sempre no meio do humor, né? Imagina se a gente perde esse personagem também. Lembrar que o Danilo conseguiu reverter lá. Danilão tá impossível. Mas aí, eis que o meu pai ali veio... A gente teve um encontro amistoso ali, acho que foi 17 de dezembro de 2017. Quer um café, mano? Vou botar um café. Aceito. Obrigado, irmão. E eis que, naquele momento, essa era a preocupação principal dele, porque literalmente poderia deixar ele inelegível, visando 2018. E ele estava com o orifício anal na mão dele, literalmente. Então, o fato é que meu pai prontamente, enfim, a pedido do Bebiano, ainda mal conhecendo o Bolsonaro, só conhecia ele como o deputado das palavras de ordem, do histórico polêmico, ali daquela pegada mais... histriônica, histérica, peculiar. O Luciano Gimenez, né? O Bolsonaro. Luciano Gimenez, isso aí. Mas era um cara que, pelo menos eu, que já sou um cara mais antenado das redes sociais, já estava percebendo que ali tinha algo diferente. E eu dizia isso para ele. A mobilização orgânica, os encontros dos aeroportos, ali já tinha... Era uma pré-candidatura carregada de ineditismos e de sinais que eram um bom presságio porque estava... na frente dele. Podia dar jogo. Podia dar jogo e não é que acabou né? Mais pelo ambiente do que por ele, pessoa física, diria. Assim, mais por sentir essa movimentação do que... É lógico que ele tem mérito, se tem alguma qualidade que ele possa ter, e eu sou testemunho ocular dele, é que ele tem um sexto sentido apurado, diferenciado. Ele tem um instinto político. Ele sabe, aquele sabe cara, jogar o jogo, eu costumo dizer o seguinte, Bolsonaro é aquele cara que, enfim... Nada como um dia após o outro, o futuro a Deus pertence. E tudo pode mudar, como eu tinha dito em relação às nuvens. Mas é aquele cara
que sempre que tá com pão com manteiga, vai tacar o pão, vai cair de cabeça para cima. Entendeu? O cara com o cu virado para a lua. Então ele tem esse lado meio predestinado, e presidência realmente é destino. Eu acho que eu tenho esse lado meio, sabe, meio espiritual quando eu enxergo isso, ainda mais tendo tido uma relação tão intensa com tons surreais, contornos surreais, dentro da minha casa, ver uma campanha... A campanha mais improvável de todos os tempos nascer dentro da minha própria sala. Isso que é uma curiosidade isso é surreal. Que eu tenho. Bom, aí como é que o entendimento se deu? Prestou-se uma assessoria jurídica ali mais qualificada para tentar neutralizar a situação dele no STF. Acho que o processo acabou sendo protelado, foi sendo adiado. E, cara, na medida... eu acho que o que fez o Bebiano, junto com o então deputado Bolsonaro, sentirem confortáveis com a nossa relação, a gente nunca pleiteou aquilo. Quem veio procurar a gente foi o Bolsonaro, ainda mais com toda a situação que ele estava. A gente nunca demonstrou deslumbramento com aquilo. A gente, mesmo nas condições de anfitriões, mesmo dentro de casa, a gente não ia onde a gente não era chamado, a gente dava espaço para ele, até porque ele nunca se deslumbrou. Agora, na medida que e o Bebiano sempre com uma fortaleza em volta dele. Na medida que a campanha foi ganhando tração, evoluindo, você pode imaginar a quantidade de vagalumes do poder vendo a luz aumentando, querendo se tirar uma casquinha, né? Sim. E o Bebiano foi assim implacável em, sabe, blindar o entorno dele. E vocês podem imaginar que o empresariado paulista se referia à operação lá em casa como a República do Rio. Morriam de inveja mesmo, eu imagino. Porque queriam ter acesso ao cara que ia derrotar o PT, que ia começar a tocar os rumos da nação. Mas o Bebiano foi realmente intransigente nessa relação. E, na medida do possível, assim que ele foi eleito, acho que teve alguns movimentos espúrios aqui de bastidores que começaram a minar e tentar viabilizar o rompimento, forçar o rompimento do núcleo Bebiano Paulo Marinho com o Bolsonaro, mas era para ser, e olhando agora para trás, foi a melhor coisa que nos aconteceu. Nesse momento da campanha, só querendo te cortar, não querendo te cortar, durante todo esse processo da campanha, qual foi o ponto assim que vocês falaram, isso aqui vai dar certo? Ou não chegou a ser um ponto específico? Cara, houve alguns momentos que foram emblemáticos ali da trajetória. Acho que o primeiro que foi que a gente começou a ter mais confiança no taco do candidato Bolsonaro foi quando ele chegou na nossa casa, entrou na sala ali nos preparativos, uma hora antes da ida para a sabatina na Globo News. Ele pediu para o Alckmin ir na quarta-feira, que ele estava escalado para quarta-feira, e trocou com o Alckmin para ser na quinta, se não me engano. E, cara, vocês imaginam, não sei se vocês lembram, mas estava, era uma experiência ali, um momento ali rodeado de expectativa absurda. E ele chegou lá, sacou a pistola, meteu na mesa. Vai ter pelotão de fuzilamento ou não vai? Quero ver se vocês me prepararem aí, tá ok? E aí, caralho, olhando para aquela cena, Bebiano, Paulo Marinho, acho que o Julian Lemos, que foi deputado federal pela Paraíba hoje em dia, estava. E, cara, ele realmente foi muito bem naquele dia, ao ponto que ele deu aquela entortada na Miriam Leitão, que ficou psicografando o editorial do Roberto Marinho, a notinha de repúdio ali ao vivo, e ele meio que tipo de putão, assim, deu muito certo o plano de ação dele. Sendo que, a gente tentava introjetar alguma estratégia na cabeça dele e não rolava, cara. Ele já, sabe, ele déficit de atenção, já focava em outra coisa, ficava se apegando a uma estratégia própria dele, sempre com essa preocupação. Ele vive, enfim. Mas ele tem esse instinto e deu muito certo. Ali, a gente percebeu, opa, a repercussão foi maravilhosa, ao ponto que, quando a gente estava no elevador saindo da Globo News, a gente entrou no elevador, aí ficou só nós e um ajudante lá de ordem do Ali Camel, que é o diretor-geral da Globo, e foda-se, mas era que ele estava lá mesmo, e ele falou assim, ele sempre faz assim, se alguém tiver que conhecer, ele estiver olhando, ele sabe que eu estou fazendo certo. Ele falou assim, olha só, mandei tão bem, mas tão bem que acabou de chegar em casa, vou dar uma mão na patroa agora. Fora, cara, mas assim,
Olhando, assim, se a gente tentar demarcar aqui tudo que aconteceu depois dele ser eleito, porque no dia que ele foi eleito, o semblante dele já mudou automaticamente. Estava nítido aquilo. Então ele poder, nunca mais foi o mesmo, nunca mais foi o mesmo. Mal que ele, no dia da comemoração, ele mal comemorou. Foi uma comemoração tímida de tipo, caralho, da consciência começando a ser consolidada na cabeça dele de que agora é minha vez, chegou a hora e é isso. Bom, mas olhando única e exclusivamente como uma experiência em si, lógico que foi um privilégio para mim poder ter tido essa experiência. O cara que virou presidente. Exato, dentro da minha própria sala, mas agora, o que vem depois é uma grandíssima decepção, especialmente porque ele expressamente traiu as maiores bandeiras da campanha dele. Então, por exemplo, o candidato Jair Bolsonaro que eu conheci na minha casa é irreconhecível em absolutamente todos os sentidos com o presidente que está atuando. Talvez o candidato era em si uma mutação do verdadeiro Jair Bolsonaro. Dê poder ao homem, verás quem és. Né? Então, pode ser que o poder de fato só desnudou, desvelou, revelou de uma vez por todas o verdadeiro Jair Bolsonaro desde o início, que fez uma mutação pontual, conveniente na campanha para poder ampliar o apelo eleitoral dele, conquistando os liberais, conquistando ali os antipetistas, os lavajatistas e fazendo a coalizão vencedora. Agora, enfim, eu também acho que, assim, eu não quero parecer que, apesar dos pesares, apesar de toda essa carga pessoal que eu acabei de dizer aqui, eu não quero, longe de mim, querer o pior para o Brasil. Essa não é a minha agenda. Ontem mesmo no Pânico, a gente... acho que eu e o Samidana, hoje em dia, a gente está seguindo uma linha mais independente, mais crítica, que agora eu adotei para minha linha, que idolatria política cega, incondicional, reverenciando um político, é das coisas mais degradantes para o ser humano possível. Então, cara, eu aderi meio que uma linha do próprio Danilo Gentili, que é político, é empregado, nós somos os patrões, eles merecem nossa cobrança e fiscalização irrestrita e total, então não tem essa. Agora, ontem, por exemplo, teve a concessão de 22 aeroportos, bom movimento, desestatização, por que não? Vai ter um palma lá, o Tarcísio, o deus do asfalto lá tocando a agenda dele. Então, minha consciência nunca teve tão limpa e eu nunca tive tanta, confiança no rumo que eu estou seguindo, expondo e, de novo, contando as verdades inconvenientes na Jovem Pan. Isso vem a um preço pessoal, porque isso atrai uma carga negativa de ódio dessa minoria barulhenta mobilizada, mas também cria uma coraça, uma carcaça. E eu nunca tive tanta certeza de propósito como hoje em dia. Bom, animal. E vocês, a relação de vocês com o Bolsonaro em si acabou junto com a campanha? Vocês nem chegam no...